Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo aí no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Uma coisa importante sobre a Páscoa é que quando Jesus foi celebrar a Páscoa com os seus discípulos, ele institui o memorial eterno, que é a ceia do Senhor, e disse: fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E essa ordenança já não era para os judeus, essa ordenança já era para os cristãos. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos a morte do Senhor. Se fôssemos seguir uma cronologia bíblica para poder celebrar a ceia, a gente celebraria a ceia uma vez por ano na época da Páscoa. Lá na Bíblia não diz que você tem que celebrar a ceia todo mês, nem toda semana, nem diz que é no segundo domingo, nem diz que é uma vez por mês. Mas Jesus celebrou a ceia na data da Páscoa. Se fôssemos talvez nos inclinar fora da nossa cultura, o que eu disse? Cultura, eu disse o quê? Cultura, nossa tradição, nosso hábito, não é doutrina, tá? Nós celebramos a ceia uma vez por mês. Isso é tradição, isso é cultura. Tem que separar a tradição de doutrina, porque senão a pessoa acha que isso é uma doutrina, e o dia que ela não tomou a ceia, ela morre. Coração. Fartei que foi, não tomei ceia esse mês. Não existe um culto mais importante do que o outro. Só que o culto da ceia, o crente tem que dar um valor muito grande, porque o culto da ceia é a aliança eterna com Jesus, sendo reforçada ali no corpo e no sangue. Ele diz em João 6, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então isso é importante. Valorize o culto da ceia. E falando em culto da ceia, domingo que vem celebraremos a ceia do Senhor aqui na igreja. Lucas capítulo 14, versículo 25. Vamos ler até o 35. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então dirigiu-se à multidão e lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem recursos necessários para edificá-la? Para que não aconteça que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplam inacabada zombam dele, proclamando: este homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Salta para o versículo 33. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Vou ler de novo. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Para que o temor de Deus recaia sobre essa congregação nessa manhã. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não
pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para o adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixa sua Bíblia aberta. Levanta o seu rosto, olha aqui para mim com toda a atenção. O nosso café é comunhão e discipulado. E eu quero hoje conversar um pouquinho com você sobre quanto custa para ser um discípulo de Jesus. A gente prega que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, por meio de vós. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. Só que eu quero te lembrar uma coisa: a salvação é pela graça, mas não é de graça. Se tornar um discípulo de Jesus é graça, mas não é de graça. Há um preço a ser pago, há um custo a ser pago, para que nós possamos verdadeiramente ser chamados de discípulo de Jesus. Não é uma festinha de confetes, não é brincadeirinha de criança. Ser discípulo de Jesus não é como eu fazia quando era criança, brincava de igrejinha. Ser discípulo de Jesus não é brincar de igrejinha. Isso é mais sério do que a gente imagina. E Jesus aqui no capítulo 14 de Lucas, ele vai dizer, e não vai dizer diretamente para os discípulos, mas vai dizer para uma multidão quanto custa, qual é o preço para se tornar um discípulo de Jesus. Numa época atrás aí, alguém cobrou a indulgência, onde você pagava uma determinada quantia em dinheiro, e com essa quantia em dinheiro que você pagava, você estava ali garantindo o seu nome escrito no rol de discípulos de Jesus. Isso é um passado. Alguém um dia acreditou que para ser salvo, para receber o título de discípulo de Jesus, bastava pagar um dinheiro em valor e já estava garantido. Mas Jesus vai falar aqui no capítulo 14 sobre o verdadeiro custo do discipulado. Eu vou precisar de você, Cauã, para me ajudar aí com agilidade. Vamos pegar o versículo que nós lemos aí, 25. Milhares de pessoas acompanhavam a Jesus, então dirigindo-se à multidão. Eu vou contar até 3 e você fala multidão. 1, 2, 3. Você vai perceber que enquanto Jesus exercia o seu ministério na terra, ele estava sempre ladeado por alguém. Em alguns momentos era uma multidão, ultrapassava 5.000 pessoas, como foi no caso no capítulo 6 de João, onde ele multiplica os pães e peixes. Tinha pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ouvindo o sermão de Jesus. Então algumas vezes Jesus estava com a multidão. Outras vezes você vai ver Jesus comissionando 70 discípulos, 35 duplas, indo de casa em casa, de 2 em 2, pregando o evangelho. Então, ora ele está com a multidão, ora ele está com 70, mas esse grupo conseguia ficar ainda mais reduzido, que ele chamou 12, que são os 12 apóstolos, os 12 discípulos mais próximos. Ele chama os 12, ele convoca os 12, e eles passam a caminhar dia a dia com Jesus. Eles vão receber as instruções ministeriais, eles seriam os responsáveis pela continuidade do ministério de Jesus aqui nessa terra, depois que ele morresse, ressuscitasse e fosse levado ao Pai. Então, ora a multidão, ora 70 e ora 12. Só que esse grupo consegue ficar ainda mais reduzido. Você vai ver alguns momentos específicos, quando no Monte da Transfiguração, lá no Monte Tabor, Jesus aparece transfigurado e as suas vestes se tornam resplandecentes como a luz do sol.
aparece lá para conversar com Jesus. Figuras do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Aquilo é esplêndido, aquilo é glorioso, aquilo é terrível, é uma visão extraordinária. Só que quem está lá não são os 12, porque esse tipo de visão não é para qualquer pessoa, é para quem tem mais intimidade, é para quem está mais próximo, é para quem está mais preparado. Então esse grupo consegue ser mais seleto. Ele está ali com Pedro, Tiago e João no barquinho. Então você percebe que o nível de comunhão, o nível de intimidade para andar com Jesus e experimentar coisas que pessoas comuns não conseguem experimentar, tem que estar lá em cima, para não ser só multidão. Dar um passo para fora da multidão e se tornar talvez um dos 70 evangelistas. Dar um passo mais para perto e talvez estar entre os 12. Dar um passo ainda mais próximo e ser aquele que vai desfrutar das coisas mais sobrenaturais e íntimas do coração de Jesus. Mas na mesa da ceia ainda tem uma seletividade melhor. Aparece João, que reclina a cabeça no peito de Jesus. João, escrevendo o próprio evangelho de João, quando fala sobre ele mesmo, diz João, aquele que Jesus amava. Era ele mesmo falando dele, aquele que Jesus amava. Quem está mais perto de Jesus, quem está mais íntimo de Jesus, saiu da esfera generalizada da multidão e está com a cabeça recostada sobre o peito de Jesus, recebe a revelação primeiro. Jesus disse: um de vocês há de me trair. Na mesa da ceia. E aí João está com a cabeça no peito de Jesus, pergunta para ele em secreto: quem é, Senhor? Aí Jesus sussurra no canto de boca assim: aquele que eu der o pão molhado. Ele molha o pão e dá para Judas. Quem está mais perto de Jesus discerne. Quem está aí? Identifica, recebe uma visão que quem é só dos 12, dos 70, da multidão, não consegue resolver, não consegue receber. Deixa eu perguntar para você nessa manhã, só para ativar o seu coração: em que lugar você quer estar nessa manhã? Você quer ser da multidão, numerosa e multidão, se ajunta fazendo muita coisa. Tem um homem da cobra, quem já viu? Na praça pública, ele vende muamba, remédio, garrafada, um monte de trem. Tem uma caixa que ele diz para todo mundo que tem uma cobra ali dentro. Muito articulado na palavra, ele vai dizer: daqui a pouquinho eu vou mostrar a cobra que está aqui dentro. Tem uma cobra gigante. Começa a falar e aquilo vai juntando gente. Ele vai com a lábia dele falando, e de repente ele está vendendo um trem, vendendo outro. Espera aí que eu já vou mostrar a cobra para vocês. E a caixa mexe, espera aí. Não tem cobra nenhuma lá dentro. Ele só faz aquele espetáculo para juntar gente. Por isso que alguém diz assim: fulano fala mais do que o homem da cobra. Multidão, as pessoas colocam um carro de som, traz um cantor famoso, 50 mil pessoas. Multidão vem, cada uma com uma motivação adversa. Isso é muito pessoal. Você quer ver? João capítulo 6, versículo 2, tem uma multidão. João capítulo 6, versículo 2, tem uma multidão. Então uma grande multidão seguia. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Essa multidão não queria ser discípulo. Essa multidão seguia Jesus, diz que era porque ele operava sinais. Tem um homem bem ali que está levantando os paralíticos, curando os cancerosos, os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, eu vou lá ver. Até hoje, se você falar que tem uma pessoa, vai vir na Arena Pantanal, um apóstolo que levanta os paralíticos. Até quem é ateu vai lá ver. E uma grande multidão. O que essa multidão de João 6,2 está procurando? Sinais. Ou era doente e queria ser curado, ou queria, isso é curioso no mínimo. Eu nunca vi um paralítico andar, vou lá que eu vou ver pela primeira vez. Você consegue entender?
não querem ser discípulo, querem ser multidão. Se um dia esse milagre cessar, para onde vai essa multidão? Acabou. Em João 6:26 também tem uma multidão. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vocês me buscam não porque vocês viram os sinais, já não é mais por aquele motivo, mas porque comeste os pães e vos fartaste. Ó, vai ter pão e peixe de graça. Eu vou. Não interessa com que foi temperado. Eu vou. Então multidão vai por causa de sinais, vai por causa de comida. Ó, é boca livre. Festa de prefeitura, aniversário da cidade, tem um bolo de 300 metros. Só vê o povo chegando com umas bacias desse tamanho assim dentro da sacola. Esse que volta quando solta o amém. Vocês já viram aquilo na internet? Eles pegam com o braço assim e põem dentro do bolo. 20 mil pessoas. Porque tem pão e peixe. A multidão vem por causa de sinais, e o dia que o sinal acaba, vai embora. A multidão vem por causa da comida, e depois que a comida acaba, vai embora. Mas a grande verdade está em João 6:65. A grande verdade está em João 6:65, quando Jesus diz: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, se isso não for concedido por meu Pai. Jesus disse: tem uma multidão aqui, mas a verdade é, ninguém vem a mim se meu Pai que está no céu não trazer. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa manhã. Eu não sei qual é a motivação que te trouxe aqui nessa manhã, mas eu quero te dizer que não foi por um acaso que você levantou da cama hoje e decidiu vir para a igreja. Você só está aqui porque você foi trazido pelas mãos de um Deus que queria que você estivesse aqui hoje, recebendo essa palavra no seu espírito. Só que Jesus, embora a multidão viesse por causa dos pães, por causa dos sinais, ele nunca teve compromisso com multidão. Ele nunca pregou para juntar gente. Nenhum dia Jesus amanheceu e falou: pessoal, hoje nós vamos, você vai ver, vai ter 30 mil pessoas lá hoje. Você quer apostar quanto comigo que vai ter 30 mil hoje? Ontem tinha quanto? 25, hoje vai ter 30. Porque daí eles vão falando um pro outro, você vai ver. Hoje nós vamos fazer a cruzada. Vai ter 30 mil, nós vamos colocar 30 mil pessoas dentro daquele estádio. Nem que para isso eu tinha que trazer o Patati Patatá para fazer um show. Nem que para isso eu tinha que trazer um DJ internacional, um influencer famoso, um cantor famoso, uma banda famosa, um pregador famoso. Quem está aí? Contanto que tenha 30 mil pessoas dentro daquele estádio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se a gente juntar 30 mil pessoas naquele estádio e cobrar R$100 a inscrição, quanto será que dá para levantar de lucro nesse evento? Sem precisar prestar conta a ninguém. Jesus nunca amanheceu com essa expectativa no coração dele. Você quer ver qual era a expectativa de Jesus? Capítulo 6, versículo 66. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andavam com ele, porque o sermão que ele pregava não era para juntar gente. Você vai perceber que o preço do discipulado é quase um convite à desistência. Quem já assistiu o filme Tropa de Elite, pede para sair. É mais ou menos isso. Capítulo 14 de Lucas é mais ou menos isso. E olha o que ele diz, versículo 67. Então Jesus interpelou aos 12 que ficaram: vocês também não desejam ir embora? Olha aqui para mim. Está aquele povão. Jesus endurece a mensagem. Só fica uns gatinhos pingados. Só fica 12. Aí eu imagino o secretário de Jesus falando bem assim: quieta, muda. O quê? Muda, porque a mensagem, o povo está indo embora.
afrouxa um pouquinho, porque senão não vai sobrar ninguém na igreja. Se você continuar desse jeito, domingo, hoje tem 20, domingo que vem vai ter 5. Quieta, vai devagar. Não é assim também. Aí você pensa, agora Jesus vai falar, vou trazer um cantor, vamos fazer uma cruzada de milagres aqui. Traz pelo menos 20 paralíticos. Se não tiver nenhum paralítico na cidade, contrata uns 3 cadeirantes para levantar aí. Ator, quem está aí? Mas que esse povo que está indo embora volte. Vamos dar um jeito de trazer quem foi embora voltar e trazer mais gente, porque a gente precisa ter lotação, porque senão na hora que postar a foto da igreja tem aquela meia dúzia, o povo desanima de vir. Jesus não tem compromisso com isso. Olha o que Jesus diz: vocês que ficaram não querem ir embora também não. Aí alguém sensato, próximo versículo, diz: Senhor, para quem iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Eu não quero ver um artista famoso. Eu não quero que meu corpo fique curado e minha alma apodreça. Tem gente que está com a alma condenada, caminhando a passos largos para o inferno, está na igreja fazendo campanha de 7 sexta-feira poderosa para comprar um carro. Tem gente que não se converteu, não se arrependeu dos seus pecados. Se morrer hoje vai descer ao inferno, mas está fazendo uma campanha para a empresa prosperar. Deus não tem compromisso com essas coisas. O discipulado é para quem tem couro grosso e sabe que mesmo apanhando, igual pandeiro no samba, decide ficar. E se pensar em ir embora, pensa que o que está aqui dentro às vezes é um espinho na carne, mas que vai garantir para você um peso de glória no final. E a satisfação que você recebe nesse mundo é momentânea, passageira, como a erva do campo, que perece e se vai, mas a glória de Deus é eterna e ela permanece. Vou para onde? Eu vou sair da igreja porque só tem gente falsa na igreja. Então vai para o mundo, lá está cheio de gente verdadeira, lá só tem gente verdadeira. Eu vou sair da igreja porque só tem fofoca na igreja. Então vai para o mundo, lá fora não tem gente fofoqueira. Você conhece alguém fofoqueiro lá no mundo? Lá no seu trabalho tem algum fofoqueiro? Não tem. Lá não tem. Esta frase contém ironia. Irmãos, se com Jesus às vezes o negócio é apertado e alguém diz é difícil andar com Jesus, é mais difícil andar com o diabo. Porque Jesus, ele bate, olha o que a Bíblia diz: eu firo e faço sarar, eu mato e faço viver. Deus estranho não houve diante de mim, assim diz o Senhor. Então aqui é um lugar onde ele abre a ferida, expõe a ferida, mas também tem poder de curar a ferida. E quando ele toca na ferida, ele não toca para fazer um curativo e amenizar, ele toca para curar e resolver. Então, meu irmão, não vale a pena você escolher outra direção, senão a direção mais segura que existe, que é caminhar aos pés de Jesus. Mas, e aí então? Como é que é esse lance de discípulo? Quanto custa? Qual é o preço? O que eu tenho que fazer? Vamos voltar para o texto? Lucas 14. Pega o 25. (26), 26, tá? Olha aqui para mim. Discípulo de Jesus é diferente de multidão. Discípulo de Jesus é diferente de frequentador de igreja. Frequentador de igreja, eu já disse aqui na igreja, o IBGE, no último censo, disse que 1
a cada 4 pessoas no Brasil se declaram cristãos. Quer dizer então, Pamela, que de 4 pessoas, 1 é discípulo. Agora você imagina, se no mundo pagão inteiro, 12 homens cheios do Espírito Santo viraram o mundo de cabeça para baixo, imagina o que um crente a cada 4 pessoas não faria nesse mundo. Imagina, se cada crente ganhasse 3 almas, se cada crente ganhasse 1 alma para Jesus por ano, em 3 anos não teria mais ninguém descrente nesse mundo. Só que eu descobri uma coisa: o IBGE consegue identificar quem é que se declara cristão, mas não consegue discernir quem é frequentador de igreja e quem é discípulo de Jesus. O IBGE consegue identificar o evangélico que diz eu sou crente, mas não consegue identificar quem é discípulo, porque 1 a cada 4 pessoas no Brasil declaram que vão aos cultos domingo à noite. 1 a cada 4 pessoas no Brasil declaram que dão o dízimo na igreja todo mês. 1 a cada 4 pessoas, uma vez por mês, toma a Santa Ceia. 1 a cada 4 pessoas, uma vez por mês, cooperam em algum ministério da igreja. 1 a cada 4 pessoas no Brasil frequenta a escola dominical. 1 a cada 4 pessoas vão no culto de libertação. 1 a cada 4 pessoas fazem cursinho na escola bíblica. Só que o IBGE não consegue discernir quantas pessoas verdadeiramente se tornam discípulos de Jesus. E discípulos de Jesus são aqueles que permanecem. Você entende como que é sério isso? Quem está aí? O que precisa então para ser discípulo de Jesus? Versículo 26. Se alguém deseja. Primeiro, tem que querer. Deus não obriga ninguém. Imagina Jesus insistindo para a pessoa: pelo amor de Deus, se você não se tornar meu discípulo, meu ministério está acabado. Imagina Jesus de joelho implorando para alguém servir a ele, andar com ele. Você já conseguiu imaginar isso? Não, né, gente? Não combina com Jesus, né? Ele diz: se quiser. É meio que, se quiser. Tem esses negócios aqui, se quiser ver. O marketing de Jesus tem essa igreja aqui, você quer ir? Tem esse chamado aqui, você não quer não? Diga pro teu irmão aí, se quiser. Fala para ele: Deus, Jesus, não trabalha com quem não quer. Ai, pastor, mas eu quero. Sabe o que acontece? É que para mim é tão difícil, então não quer. Porque para o que você quer mesmo, você arruma jeito. Ai, pastor, aqui a minha perna, sabe? Vamos para um futebol, que dia? Vai, e a perna, já sarou. Quem está aí? Irmão, oferta, seja um contribuinte. Ah, pastor, mas aqui está tão apertado. O meu recurso, eu não estou conseguindo cooperar, não estou conseguindo ser dizimista, porque o meu orçamento tá, só Deus sabe. Pastor, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, porque financeiramente eu estou muito mal. Então eu não vou conseguir contribuir. Beleza, irmão. Sexta-feira, acabou o culto, irmão, bora para uma baguncinha. Opa, onde que é? Mas você não estava quebrado? Não, é que eu estava quebrado para ajudar na igreja, mas para cuidar das minhas coisas pessoais eu tenho dinheiro. Entendi. Então, para aquilo que realmente você valoriza, para aquilo que realmente você se importa, para aquilo que realmente tem sentido para você, você tem. Então, na verdade, você não quer. Deus trabalha com quem quer, e quem quer faz, e quem não quer arruma uma desculpa. Eu não fui porque, eu não fiz porque, mas aquilo que tem significado e sentido para você, você arruma um jeito de fazer. Eu não tenho gasolina, pastor. Esse encontro com o bem-aventurado domingo lá na Chapada, tomando banho na Cachoeira da Fumaça.
Ah, não tinha gasolina. Não tinha gasolina para ir para a igreja, para ir para a Chapada divertir no domingo eu tenho. Quer? Não me responde, quer? Quem quer? Se quiser. Então, para ser discípulo primeiro, não vem ninguém amarrado. A gente que fica insistindo demais com as pessoas e fica, fulano, vamos pelo amor. Já pensava, irmãos, participe da escola bíblica, irmão. É legal a aulinha, o professor então. Vamos, por favor, irmão. Vai, vamos no culto, irmão, por favor. Se essa igreja aí, se quiser vir. Lógico que nós temos amor pelas almas e queremos que elas sejam salvas. A gente ama e insiste um pouquinho mais. Só que Jesus não está preocupado com quem não quer. Ele diz, aquele que vier a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Dificilmente você vai ver Jesus indo atrás de alguém. Quem está aí? Sabe, pastor, o senhor está falando uma heresia. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pastor, ele deixou 99 ovelhas e foi atrás da ovelhinha que se perdeu. É verdade. Ovelha, pobrezinha, inocente, que não sabe o caminho de casa, se perde. O pastor larga as 99 e vai lá. Só que filho pródigo é diferente de ovelha perdida. Em nenhum versículo o pai foi lá atrás do filho pródigo, não. O filho pródigo não é um inocentezinho que saiu perdido por esse mundo a vagar. Ele, de maneira decidida, eu não quero mais a comunhão da casa do meu pai, foi. Sabe o caminho de volta. O dia que sentir que deve, volta. Porque Jesus só trabalha com quem? Ele não está desorientado. Ele sabe muito bem, quando ele saiu, ele sabia exatamente o que ele queria lá fora. E às vezes fica parecendo que é um relapso, que é um desleixo, mas não é. É você saber tratar o que tem que ser tratado. Ovelha perdida você larga, 99 vai buscar. Só que filho pródigo, ele foi embora porque quer. Então ele precisa entender o caminho dele lá fora. Ele precisa perder o que precisa perder lá fora, que de repente até Deus está no meio desse negócio, para poder trazer mais humilde de volta. Porque enquanto está dentro não valoriza o que tem que ir lá fora perder para chegar aqui com o coração manso e humilde como o de Jesus era, para poder entender, eu era amado lá na casa do meu pai. Lá tinha Wi-Fi. Lá tinha ar-condicionado. Lá era legal. Lá Jesus falava comigo. Lá Jesus curava minhas feridas. Lá era bom. Aqui não presta, eu estou comendo comida de porco. Aí ele entende. Quem está entendendo o que eu estou falando? O discipulado é para quem quer. Se quiser. Aí tem que amar a Jesus mais do que a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até mesmo sua própria vida. Se você não amar a Jesus mais do que você ama a sua própria vida, então você não está pronto para ser discípulo de Jesus. Não pode ser meu discípulo. Pastor, é que a minha família, ótimo. É porque eu preciso cuidar das minhas coisas, sim. O que você não pode? O que você não pode é ser discípulo de Jesus. Porque discípulo de Jesus ama Jesus mais do que a sua própria vida. Eu sei que você ama a sua esposa. Eu sei que você ama seu marido. Eu sei que pelos seus filhos você mata ou morre. Só que se ele não ocupar o primeiro lugar na sua vida, todas as outras coisas estão fora de lugar. Se você ama mais seu trabalho do que a Jesus, se você ama mais a limpeza do que a Jesus, se você ama mais as roupas que você tem que lavar do que Jesus, se você ama mais sua profissão do que Jesus, se você ama mais sua faculdade do que Jesus, se você ama mais seus filhos do que Jesus, se você ama mais seu lazer do que Jesus,
Então, sinto te dizer, você pode qualquer coisa, você só não pode ser chamado. Quem disse isso aqui não foi outra pessoa senão o próprio Jesus. É Ele que define as características de quem Ele quer que anda com Ele. Quem anda na mentira, eu não quero que anda comigo. Então eu já digo, se tu mente, não vem andar comigo. Eu não gosto de andar com gente mentirosa. Tem um ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Aí Jesus tem o direito. Quem está aí? Jesus tem o direito de dizer quem é que Ele quer que ande com Ele. Se tiver suporte para sair da multidão e ser um dos 70, seja bem-vindo ao clube. Se tiver suporte para sair dos 70 e se tornar um dos 12, seja bem-vindo ao clube. Se tiver suporte para dar a própria vida, como Ele disse sobre os 12, vão humilhar vocês em praça pública. Todos morreram martirizados, beberam do cálice que Jesus bebeu. Se tiver suporte, sai dos 12, vem para os 3. Diante da morte, não amaram mais a sua própria. Homens como esse mundo não foi digno de receber. Olha o que a Bíblia diz sobre esses homens. E aí a gente acha bonito falar que é discípulo de Jesus, que é crente, que é cristão, que frequenta a igreja, posta no Instagram, coloca lá, fulano de tal, meu nome, mora em Cuiabá, solteiro, cristão, Sagitário. Bagunçou tudo, já não sabe nem mais. Se perdeu na sua própria identidade. Não sabe se é crente da igreja evangélica do pastor Raposa ou se é do João Bidu. Não pode ser meu discípulo. Vamos para o próximo, 27. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e não segue após mim, não pode ser meu discípulo. Vem para Jesus, irmão. O que Ele vai fazer para mim? Você vai trocar de carro uma vez a cada 2 anos. Ele vai prosperar você. Vem para Jesus, irmão. Por quê? Você está morando de aluguel? Ele vai te dar a sua casa própria. Vem, estou te falando, te garanto. Isaías 1,19 diz: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. É verdade? Isso é verdade ou mentira, irmãos? Verdade. Só esquece de falar uma coisa: vem, que você vai ter uma cruz para você carregar. Me falaram. Se apresentaram para você um evangelho que só tinha riqueza, prosperidade, bênção, e não mostraram para você a cruz, os espinhos, eu sinto te falar que te enganaram. Só que ninguém que foi convertido através dessa igreja aqui pode dizer que foi iludido. Porque desde a primeira mensagem que foi pregada aqui nessa igreja, quando ela foi inaugurada, nós estamos aqui mostrando a cruz de Cristo e dizendo que se você quiser ser discípulo de Jesus, você vai ter que ser participante do sofrimento de Cristo. Se você quiser ressuscitar com Ele, você vai ter que aceitar morrer com Ele. Paulo diz: com Ele fomos crucificados e com Ele também ressuscitaremos, pois o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará. Então não tem como, irmão, chegar à glória de Deus sem passar primeiro pelo Calvário. Não tem como provar a glória do Filho de Deus sem passar primeiro pela cruz. Vai ter que pisar no chão cheio de pedras, descalço, passar a ser furado pelos espinhos, suportar as provações dessa vida, os calvários que essa jornada nos propõe, a cruz que nos é imposta pelo Evangelho de Cristo, se quisermos desfrutar da sua glória. Mas aí o evangelho é marketing. Se eu falar que tem uma cruz, não vai juntar gente. E se eu não juntar gente, não tem dinheiro na igreja. E se não tem dinheiro na igreja, não paga as despesas da igreja. E se não paga as despesas da igreja, a igreja fecha. Então, para a igreja não fechar, para ter dinheiro, para ter dízimo, para ter multidão, para ter gente, eu vou só dizendo: vem, que a porta está aberta.
Vem que o milagre é certo. Vem que a cura chegou. Vem que tem carro novo. Vem que tem casa nova. Vem que tem isso. Vem que tem aquilo. Vem que tem aquilo. E a cruz? Não tem. Mas para ser discípulo de Jesus, tem que tomar, tem que carregar a própria cruz. Tem gente mais iludida do que a abelha em flor de plástico, porque achou que vinha para Jesus e tudo ia ficar lindo, maravilhoso. Pastor, o senhor está me desanimando. Calma que não parou. Eu disse para você que esse sermão de Jesus aqui é mais uma evocação à desistência do que qualquer coisa. Só que tem uma que eu vou deixar para falar no final. Próximo, acabando já. Porquanto, qual de vós, não vai ser esse não. Parei no 27, diga comigo assim, 27. Parou? João 15:8. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, se não frutifica, não é discípulo, é frequentador de igreja. O chamado a ser discípulo, ele envolve comprometimento, porque a frutificação, ela só acontece diante do comprometimento. E nós já aprendemos aqui outro dia que estar envolvido é diferente de estar comprometido. Alguém foi fazer feijão tropeiro. A galinha estava envolvida e o porco estava comprometido. Que a galinha disse: eu vou dar os ovos. Ela botou o ovinho dela e foi embora. E o porco? Eu vou dar o bacon. Quem estava envolvido? A galinha. Participou? Participou. Mas botou o ovinho dela e foi embora. Comprometido. Comprometido dá o sangue, dá a vida pela causa. E só tem como frutificar quem é comprometido. Você tem gerado frutos para o reino de Deus? A sua vida tem frutificado diante de Deus? Atrás de você vem alguém? Você está evangelizando alguém? Você está cooperando de alguma forma para que esse reino de Deus avance? Isso é frutificar. Pega esse WhatsApp e comece a evangelizar. Nós temos frentes de trabalho na igreja, evangelísticas, em áreas carentes, em lugares que dependem de recursos básicos, mínimos, que a igreja atende. Vai lá, irmãos. Vai lá ver a ferida aberta, você sentir. Vai lá para a rua. Vai atender o necessitado lá na ponta para você ver. Aí você vai ver sua vida frutificando, para você ser realmente chamado discípulo. Quem está aí? João 8:31. E não adianta falar: eu sou discípulo de Jesus, vou na igreja domingo, já estou fazendo muito, eu dou meu dízimo. Tem gente que não consegue nem contribuir, que é uma maneira também de frutificar, porque às vezes, de repente, você não está indo fazer, mas você está contribuindo, e essa contribuição está fazendo alguém ir. Então é uma rede de apoio que a igreja tem, e que todos precisam estar comprometidos e não só envolvidos. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, como que é o discípulo de verdade? Ele permanece onde? Na palavra. Eu vou dizer até 3, você fala permanece. 1, 2, 3. Irmão, permanecer não é um entusiasmo passageiro. Ai, que legal, gostei da igreja.
bom, né? Louvorzinho. Sabe de uma coisa? Vou começar aí. Você vê uma necessidade, fala, vou fazer. Vamos fazer a obra? Bora. Tô junto, tô dentro. Não, agora pode contar comigo. Tô ligado. 1, 2, 3 semanas. Eu não tô bem. Sabe, acho que eu não me encontrei aqui. Tem gente, irmão, que é igual um macaco. Vai pulando de igreja em igreja. Ele chega e acha tudo maravilhoso. Só que dali um pouco ele fica... Esse som acho que está meio alto, não está não? Podia baixar um pouco, você baixa. Quase não estou entendendo. O pastor grita. Eu tenho um problema na minha audição. O pastor fala muito baixinho, a gente quase não entende, parece estar na missa. O padre fala baixinho. Eu não gostei dessa igreja não, porque o povo lá é muito desanimado. Aí chega na outra, esse povo aqui é muito pra frente, é uma dançação, é uma requebração, pelo amor de Deus, nem parece igreja, eles vão embora daqui. E aí, de repente, o que tinha um brilho no olhar no começo, esfria. Sabe o que é isso? Falta de firmeza e constância. Você precisa entender o que você quer para a sua vida e permanecer. Deus não tem prazer em quem recua, desiste. Deus tem prazer em quem permanece. Ele disse, aquele que permanecer. A Bíblia diz, aquele que recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Então, irmãos, tem que pegar uma linha aí reto. A nossa igreja vai fazer 7 anos. Tem 7 anos que nós estamos pregando a mesma coisa. Nós não mudamos a toada, meu irmão. Nós não mudamos a toada. Já entrou gente, saiu gente, entrou gente, saiu gente. Tudo bem. Só que eu preciso entender. O que Deus me chamou para fazer, eu preciso fazer. Se alguém gostou, não gostou, eu tenho que fazer. Se alguém participou, não participou, eu tenho que fazer. Deus deu a visão a mim. Eu tenho a responsabilidade de conduzir essa visão da maneira que Deus me deu. Mas não junta a gente. E daí? Eu não vou fazer um show para a igreja encher. Já teve gente que veio dar palpite na visão. Pastor, se não chamássemos aqui essa igreja podia ser 2. Tinha que alugar aqui. Fechar aqui, alugar num lugar maior. Se o senhor fizesse isso, fizesse aquilo. Mas não foi o que Deus mandou eu fazer. O que adianta eu fazer o que Deus não mandou eu fazer e ter 3 vezes mais de público e no final Deus falar assim, Antônio, cadê nas suas mãos o que eu mandei você fazer? Eu disse, não, senhor, eu larguei o projeto que o senhor me deu para poder fazer um show para juntar gente. Agora tem 50 mil crentes na igreja, mas é tudo multidão. Eu prefiro levar 10 pessoas para o céu do que levar 10 mil multidão. Preciso levar 10 discípulos quando o Senhor me chamar. Gritar minha senha, eu chegar lá com as minhas mãos não estão vazias. Só tem isso, só tem 6 pessoas. Mas são 6 discípulos. Do que chegar lá, tem 10 mil pessoas aqui. Tem 10 mil, mas é tudo multidão. O dia que o show acabou, todo mundo foi embora. Quem entende o que eu estou falando? Então, irmãos, eu preciso entender o que é que Deus mandou eu fazer e ficar focado, como dizem 15:58 de 1 Coríntios, firme e constante. Quem entender a visão que Deus me deu, vai caminhar comigo. Quem não entendeu, vai caçar outra direção. Você entende isso? E tá tudo bem. O que não dá é para não permanecer na palavra. O dia que eu saí das páginas da Bíblia, subi aqui para contar a história, porque em 1910, em 2011, é porque eu almocei hoje, é porque eu fui viajei para não sei na onde, porque eu fiz não sei o que, começar a contar a história. História entretém. Você não está aqui para ser entretido. Isso aqui não é entretenimento, isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é igrejinha, brincadeira de igrejinha. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui envolve a sua eternidade. Isso aqui envolve a nossa salvação. Não vale a pena colocar isso em risco
para ser discípulo tem que frutificar, para ser discípulo tem que permanecer, para ser discípulo tem que amar Jesus acima de tudo, para ser discípulo tem que carregar a própria cruz. João 13:35. Para ser discípulo tem que ter amor incondicional uns aos outros. Se tiverdes amor uns pelos outros, então reconhecerão que sois meus discípulos. A carteirinha de crente. Teve um pastor que veio aqui, ele ficou revoltado, porque eu falei para ele que na igreja que não tinha carteirinha de membro. Ele falou: como que não tem? Eu falei: vai, pastor, não tem jeito não, essa revolta. Irmãos, carteirinha de crente não diz que você é crente. Carteirinha de crente não diz nada. Eu quero ver na hora que manifestar um demônio, você pegar a sua carteirinha e lá bater o cartão de membro na cabeça do demônio para ver se sai. Não sai. Você entende? O cara está preocupado com papel. Você escreve qualquer coisa lá, faz no inteligência artificial, no Google. Ele dá um modelo, você imprime. Paga R$ 2,99 o cartão magnético. O cara está achando que ele é cristão, testemunho de Jesus, que tem um cartãozinho que ele é da igreja. Irmãos, se não tiver amor uns pelos outros, não é discípulo. Pode ter cartão Premium, Platinum, Plus, ouro, prata, grafite. Se não tiver amor, 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como um sino que dá suas badaladas em vão. Tem que ter amor, tem que ter misericórdia, tem que perdoar. Não pode, e não é qualquer tipo de amor. Ai, Jesus disse que é para amar o próximo, mas o próximo não colabora. O próximo podia dar uma mãozinha, né? Só que esse amor que a gente diz que é ter, é amor seletivo. Que o amor que eu disse que tem, mas eu escolho a quem eu vou amar, isso não é amor. Isso é interesse. Ok? Eu não escolho quem eu vou amar, por isso que é para amar o próximo. E às vezes o próximo não vai ajudar mesmo. E às vezes o próximo vai ser uma prova. Mas não tem outro caminho para o discipulado verdadeiro se não for esse. Posso ouvir um amém? Quando que eu devo calcular esse curso? Ah, pastor, é difícil, né? É, realmente. Tem que amar, tem que perdoar, tem que carregar a cruz, tem que permanecer na palavra, tem que dar fruto. Tem. É fácil? Não é não. Só que esse preço tem que ser calculado antes. Volta no nosso texto, Lucas 14. Agora sim, versículo 28. Porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminar. Vira motivo de zombaria. Deixa eu te explicar isso aqui. O homem, ele deseja construir uma torre. A primeira coisa que Jesus disse para ser discípulo, tem que desejar, querer, aquele que quiser. Esse homem aqui, ele quis, ele desejou. O desejo é o primeiro passo, mas o desejo não é o suficiente. Querer é o primeiro passo, mas só querer não é suficiente. Esse homem aqui que Jesus está falando sobre ele quis, ele desejou, ele anelou, ele teve vontade. O jovem rico que chegou até Jesus,
ele também quis ser salvo. Bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero, Jesus diz, obedece os mandamentos. Quais mandamentos? Não matarás, não dirás falso testemunho, não roubarás. Eu faço tudo isso. Então falta uma coisa: vende tudo que você tem e dê aos pobres. Ele queria, mas querer não foi suficiente. Quem está aí? Perdeu a bênção. Esse homem aqui, ele quis, ele assentou no coração, se assenta para avaliar quanto vai custar e em seguida se possui os recursos necessários. Olha aqui para mim. Eu vou construir uma torre, uma casa, vamos colocar um exemplo. Aí diz, quero construir. Opa, vamos construir uma casa? Bora. Comprei o terreno. Vamos fazer. Mete um alicerce. E agora? Não, agora não tem mais dinheiro para fazer nada. E aí? Jesus diz que todo mundo vai passar e vai zombar dele. Por quê? Porque ele começou e não terminou. Então ele se tornou motivo de zombaria, Jesus disse, para que esse homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. O que Jesus diz? Sobre o preço do discipulado, você tem que calcular antes. Então eu tenho que dizer para você que você vai ter que carregar a cruz. Você está afim? Que você vai ter que amar o próximo. E dá para você? Que você vai ter que perdoar. É possível? Que você vai ter que frutificar. Como que é isso? Você tem que calcular esse preço antes, para que quando você lançar o fundamento, você tenha condições de terminar. Quantas pessoas começaram um monte de coisa? Empolgação, emoção, aumenta o fundo musical, abaixa as luzes. E agora? Sabe, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O inferno é coisa feia. Bota uma música de suspense. No fundo coloca uns gritos assim. É assim que é o som do inferno. Todo mundo. Imagine Satanás com espeto de fogo desse tamanho. De 30 em 30 segundos ele te dá uma chuchada. O irmão está sentado aqui. Eu quero, pastor. Olha por mim que eu quero. Eu aceito. Preciso batizar. 15 dias depois, o medo passou. Era só na hora que estava com o capeta lá. Não calculou. Você entendeu? Foi emocionado. Pastor, eu quero sei o que, não sei o que. Amém, irmão? Vai lá, Deus abençoe. Já orou, já teve resposta de Deus? Já. Um mês depois. Sabe que, então, né? Empolgação não segura. Nós não andamos por empolgação. É visão. E visão, você pega o cajado aqui e você vai até terminar. Como que Jesus disse? Pai, já tenho glorificado o teu nome, concluindo a obra que o Senhor me deu para executar. Jesus abraçou a missão de morrer numa cruz, e enquanto ele não foi crucificado, ele não parou. O crente tem que ser assim. Então, o preço do discipulado é alto. Você tem a opção de ficar só de multidão, só vir aos domingos, levanta a sua mão e dá um glória, dá uma oferta de vez em quando, participa quando der. O dia que você não tiver um lazer para ir, você vem. O dia que não tiver outra programação mais importante, aí você vai. Tudo certo, não tem problema nenhum. Participa na mesa da ceia domingo à noite, segunda bebe na mesa de Satanás. Tá tudo certo. Vem domingo para a igreja,
e passa uma semana vivendo como se fosse um ateu praticante. Domingo que vem, quando for 4h30, 5h da tarde, você liga o modo igreja de novo, bota uma roupinha de crente, pente o cabelinho de crente e vem para o culto para dar glória a Deus e assistir a pregação. Quando o pastor dá a benção apostólica e diz amém, desliga o botão Jesus, agora eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, semana que vem eu volto para poder receber minha benção. Você pode viver assim, irmão. Você pode viver assim. O que você não pode? O que você não pode é viver dessa maneira e achar que você é discípulo de Jesus. Quem está entendendo? Nessa, o preço é alto. Antes de você entrar, calcule, para depois que você entrar, você não deixar o que você começou no meio do caminho e ser motivo de vergonha e zombaria por quem passar e falar: uai, imagina, postou foto do batismo, coisa linda, bota a música de fundo, batizei. Aí na semana que vem tá lá com a latinha na mão: uai, o que foi? Você não era crente? Eu já desviei. Por quê? Comecei, fiz o alicerce, mas não tive condição de terminar. Todo mundo: vou te falar, você também, né? Fogo de paia. Eu falei. Lá no serviço teve até bolão para ver quantos dias que você ia ficar na igreja. E a pessoa que reconcilia com Jesus toda vez? Quem quer reconciliar com Jesus, vem, aceita Jesus. Aí daqui 15 dias vem tudo de novo. Reconcilia, mas está reconciliando de novo, nem sabia que você é desviado. É que você não apertou F5. Desviou 3 vezes já depois daquele dia. Já está reconciliando pela terceira, que foi em 2 igrejas, reconciliou cada uma. Porque não começa as coisas, mas não tem peito para levar adiante. Mas não é homem de Deus, mulher de Deus para falar: eu vou aguentar firme, mas não vou desistir. Eu vou passar o que tiver que passar, mas eu vou segurar firme até Jesus voltar. Que é isso, irmão? Visão. Mas visão é para quem é discípulo. Os 12, irmão, os 12 não amaram mais sua própria vida, morreram. Um crucificado de cabeça para baixo, o outro decapitado, o outro cerrado pelo meio, mas levaram a cruz até o fim. Não deixaram nada pela metade. Quem está aí? Amém. E para finalizar, a impressão é que o convite ao discipulado tem um tom mais desanimador do que animador. Só que iludido ficam aqueles que estão seguindo quem não tem a verdade do evangelho nos lábios. Os escolhidos compreendem o preço que devem pagar e mesmo assim decidem permanecer com Jesus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Mateus 24, 9. Coloca as 2 mãos sobre o seu coração. Pastor, você veio aqui para me desanimar hoje. Eu estava tão animado para continuar crente, mas agora parece que... ai meu Deus, será que é isso mesmo? Se você está com essa reflexão na sua cabeça, então o objetivo dessa mensagem é atingido. Deu certo. Se isso não fez nenhum sentido para você, eu só sinto muito. 24:9 de Mateus. Jesus disse: então eles vos entregarão para vocês serem afligidos. Eles vão condenar vocês à morte. Eles vão odiar você, porque vocês são seguidores de Jesus. Parou por aí? Não, 10. Muitos ficarão escandalizados, trairão, se odiarão. 11, não parou. Vão surgir falsos profetas enganando a muitos, com a facilidade que você falou: nossa, tá legal, né? Que docinho. Por se multiplicar a maldade, o amor da maioria vai se esfriar. 13.
mas aquele que permanecer firme até o final será salvo. Não vim te desanimar nada. Eu vim aqui acender uma esperança no seu coração. Porque depois que todas as tribulações dessa vida terminarem, aquele que perseverar firme até o fim receberá a coroa da vida. Eu quero dizer para você que essas tribulações são a peneirada de Deus para ver quem é discípulo, quem é multidão. Que essas provações, esse espinho furando a sua carne, essas renúncias que você precisa fazer e que às vezes te fere, te machuca, é só Deus provando, peneirando para separar o joio do trigo. Tem gente que é joio, já caiu faz hora, não percebeu, foi embora, não permaneceu. Deus só está fazendo uma peneirada para separar quem é discípulo de quem é multidão, porque naquele dia as ovelhas não serão junto com os bodes, o trigo não será junto com o joio. Deus vai peneirar. Quem é discípulo de verdade vai permanecer. Quem é fiel de verdade vai ser resistente. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Coloca as mãos no teu coração. Em Apocalipse diz: a fiel e verdadeira testemunha para aquele que vencer. Diga para teu irmão: você precisa permanecer. Você precisa vencer. Fala para ele: você precisa ficar. Diga para ele: você precisa suportar. Olha o que vai acontecer ao que vencer. Apocalipse 2:7: dar-lhe-ei que se assente para comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:11: não sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:17: darei do maná escondido em uma pedra branca com um novo nome. Apocalipse 2:26 a 28: darei ao que vencer a autoridade sobre as nações e a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 3:5: ao que vencer será vestido de vestes brancas, o seu nome não será apagado do livro da vida. Apocalipse 3:12: ao que vencer fará dele uma coluna no templo de Deus. Ao que vencer, Apocalipse 3:21, diz o Senhor: concederei que se assente comigo no meu trono. Paulo diz em Romanos 8:18: as aflições desse tempo não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Segundo aos Coríntios 4:17 e 18: esta leve e momentânea tribulação produzirão um peso eterno de glória. 1 Coríntios 2:9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vim aqui te dizer nessa manhã que vale a pena permanecer. Apesar das provações, apesar das perseguições, apesar dos espinhos, apesar da cruz, vale a pena ficar. E você não vai embora também não? Para onde irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Eu decidi ficar. Como o hino da irmã Lauriette diz: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que errar. Tem uma recompensa. Tem recompensa. E para receber essa recompensa, tem que permanecer, tem que suportar. E na peneira de Deus, eu quero ser daqueles que ficam, daqueles que permanecem, daqueles que vão desfrutar da coroa da vida. Levanta as suas mãos, vamos orar. Senhor,